Olá, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma sessão científica da SBM Regional Rio de Janeiro. Eu sou Paulo Maurício, sou segundo tesoureiro da SBM Regional Rio de Janeiro. Queria dar as boas-vindas a toda a nossa audiência e aos nossos convidados. Nossa sessão científica de hoje vai ser sobre os principais testes genéticos para o câncer de mama e como é que a gente interpreta um resultado negativo, positivo e inconclusivo. Nossa palestrante de hoje vai ser a doutora Annelise Bart, que é geneticista do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, com doutorado pelo Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz. E os nossos debatedores vão ser Dr. Fábio Mansani, que é mastologista com mestrado em cirurgia pela PUC do Paraná, professor assistente e coordenador da residência médica em ginecologia e obstetrícia da Universidade Estadual de Ponta Grossa e é o atual diretor da Escola Brasileira de Mastologia. E o Dr. Yuri Moraes, que é médico geneticista do COM, tem residência médica pelo Instituto Fernandes Figueira, residência em genética médica pelo Instituto Fernandes Figueira, e tem pós-graduação em predisposição hereditária ao câncer pelo Hospital Albert Einstein. Queria agradecer a presença deles, a participação, dar as boas-vindas, e queria também estender o agradecimento ao grupo do Fleury Genômica, que ofereceu essa nossa sessão científica de hoje. Também gostaria de dizer a todos, o doutor Rafael, nosso presidente, infelizmente não pôde estar presente, ele tirou alguns diazinhos de férias, está lá em Gramado com a família, então ele não pôde entrar hoje aqui para dar as boas-vindas a todos, mas pediu para que eu transmitisse esse recado a vocês. Queria então agradecer mais uma vez, dar a palavra à doutora Annelise, e aí depois da aula a gente faz aquele nosso debate que é geralmente bastante informal e que acaba sempre acrescentando muito as nossas discussões. Quem tiver perguntas pode mandar pelo chat, que eu vou ficar acompanhando, e aí repasso aos debatedores. Muito obrigado a todos. Doutora Annelise, quando quiser compartilhar a tela, perfeito, já estou com compartilhamento aqui. Boa noite a todos. Queria primeiramente agradecer à Sociedade Brasileira de Mastologia pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Eu espero que esses próximos minutinhos sejam bastante proveitosos para a gente, né? Então, o meu objetivo aqui hoje é falar um pouquinho sobre os principais testes genéticos, né, para o que a gente utiliza para o diagnóstico de câncer. E o que é mais desafiador para a gente, né, nesses últimos tempos, é como é que a gente interpreta os resultados desses testes. Está aqui minha declaração de meu conflito de interesses, eu sou assessora de genômica do Grupo Fleury, e eu queria começar mostrando essa charge que está super desatualizada, ainda mais para a gente que está aqui hoje querendo falar sobre diagnóstico genético no câncer, né? Então, ao contrário do que ela mostra, a gente tem visto e vai ver cada vez mais que o câncer não é igual para todo mundo, né? Essa é uma figurinha já bem conhecida nossa, ela é antiga, mas essas porcentagens, acho que elas se mantêm mais ou menos dessa maneira. Então, a gente sabe que 80% do câncer ele é esporádico. A gente tem uma parcela em torno de 15% a 20% dos tumores em que a gente diz que a origem é multifatorial, ou seja, a gente tem alguns genes de baixa penetrância envolvidos, associados a fatores ambientais que contribuem para o aparecimento dos tumores, e a gente sabe, né, hoje em dia, que em torno de 10% dos cânceres a gente é capaz de determinar uma base genética para eles. Tá? E como é que essa história toda começou? Né? Essa história, acho que ela data lá da década de 70, quando o Knudson propôs a teoria dos 2 hits, né? Ele, estudando retinoblastomas, acabou fazendo um trabalho estatístico sobre esses tumores, onde ele viu que os tumores que apareciam em idades mais precoces e que geralmente eram tumores bilaterais, eles tinham alguma coisa diferente dos outros unilaterais e que apareciam em idades mais tardias, e aí ele propôs essa teoria dos 2 hits, em que o primeiro hit seria
uma base genética, e foi indiretamente, né, a partir da teoria dele, que foram se descobrindo, né, nos anos seguintes, genes relacionados à predisposição ao câncer. Então, hoje a gente tem já mapeados, né, a gente falando de predisposição genética e de genes associados ao câncer, a gente já tem mais de 100 genes mapeados, né, e relacionados ao risco de predisposição ao câncer. E quando a gente fala, e quando a gente pensa num câncer hereditário, né, a gente leva em conta algumas características de pacientes, de tumor, para a gente pensar que o câncer pode ter uma base genética. Então, aquele câncer que aparece numa idade mais precoce do que o de costume, né? Quando a gente tem múltiplos tumores primários no mesmo órgão ou em órgãos diferentes, a presença de tumores bilaterais, tumores multifocais no mesmo órgão, quando esse tumor tem uma histologia mais rara, né, muito menos comum, geralmente quando ele afeta um sexo que não é o de costume, e quando esse tumor também vem associado a alguma característica diferente, algum desvio fenotípico que a gente consiga identificar. Então, a gente tem algumas síndromes genéticas que predispõem a tumores, além de outros sinais e sintomas, né? Então, como eu falei, em torno de 10% dos cânceres que a gente tenha conhecimento hoje em dia são causados por variantes germinativas, são variantes que podem ser transmitidas para as gerações seguintes, e a gente sabe que essas pessoas que herdam essas variantes, elas vão ter um risco maior de desenvolver tumores em idade mais precoce quando a gente compara com indivíduos da população geral. Tá? E por que a gente está falando desse tipo de câncer? Porque essa preocupação em determinar essa base genética do câncer, né, dessas síndromes de predisposição hereditária. Isso porque hoje em dia nós temos para alguns genes já guidelines bem estabelecidos, né? Então a gente consegue rastrear esses tumores e até intervir de forma profilática para tentar prevenir o aparecimento desses cânceres. Então, hoje em dia, a gente tem aqueles genes que são ditos clinicamente acionáveis. Tá? Eu acho que o foco maior nosso hoje em dia é a busca por esses genes que têm as condutas clínicas já bem aceitas, já bem estabelecidas. E a gente tem um rol, né, de 2000, o rol novo, que rege os planos de saúde hoje em dia, aprovado em 2021, ele já contempla esses testes diagnósticos para uma série de genes e uma série de síndromes de predisposição ao câncer. Então, a gente consegue, hoje em dia, solicitar muitos testes para um diagnóstico precoce nesses casos. E aí eu gosto sempre de mostrar esse gráfico, é um dos motivos da gente estar aqui hoje podendo conversar sobre isso, sobre a gente poder investigar e chegar na base genética desses tumores. Então, esse é o custo do sequenciamento do genoma humano, tá? Então, graças a uma tecnologia que surgiu há cerca de 20 anos atrás, que é a tecnologia chamada NGS, ou Next Generation Sequencing, que a gente é capaz de poder estar solicitando e recebendo os resultados desses testes genômicos. Então, no início do século, lá nos anos 2000, a gente sequenciar um genoma inteiro custava alguma coisa em torno de 100 milhões de dólares. Era uma coisa que era feita a nível de pesquisa,
a gente nem pensava ainda em ter esse tipo de ferramenta diagnóstica disponível comercialmente, até que com o surgimento do NGS, né, esse custo começou a cair vertiginosamente. Então, o que custava 100 milhões de dólares há uns 20 anos atrás, a gente hoje é capaz de sequenciar um genoma inteiro por menos de $1.000. Tá? Então, esse é um dos motivos da gente conseguir ter acesso a esses exames genéticos. Então, falando um pouquinho do sequenciamento de nova geração, que é a tecnologia que a gente utiliza hoje em dia, é a ferramenta mais poderosa para o diagnóstico quando a gente está falando de condições monogênicas, né? Quando a gente está falando de condições que são desencadeadas por alterações, por variações num único gene. E essa tecnologia, ela permite tanto sequenciar um único gene, quanto um painel de genes com dezenas, centenas, milhares de genes, até o sequenciamento completo do exoma e do genoma. Tá? Então, essa tecnologia acabou tendo um impacto enorme para a gente, tanto a nível diagnóstico quanto terapêutico, e muitas vezes, né, quando a gente está falando desses genes acionáveis, um impacto muito grande no prognóstico desses pacientes. Tá? E além do paciente em si, a gente consegue estimar risco de recorrência para a prole e ter um impacto até bem importante no planejamento reprodutivo, com a possibilidade da utilização dessa tecnologia para fazer o rastreio nas fertilizações assistidas. E o que a gente tem de vantagem em relação ao NGS? Então, como eu falei, ele é capaz de sequenciar centenas e milhares de genes de uma única vez, num tempo muito menor do que era, né, que se levava antigamente, com um custo infinitamente menor do que se tinha alguns anos atrás, e ele também tem sensibilidade para detectar variantes com baixa frequência alélica. Tá? Mas, claro, como todo método, ele tem suas limitações. Então, dentro das limitações do NGS, a gente vai ter muita dificuldade de encontrar e de detectar as variantes que a gente chama de variantes estruturais. Tá? Então, quando a gente tem algum tipo de inversão, de translocação, a gente não consegue, utilizando essa ferramenta, detectar. Né? A gente, a partir do momento que a gente sequencia e analisa mais genes, a gente vai ter uma chance de também ter mais diagnósticos com variantes de significado incertos, além do risco que a gente tem de receber notícias em que a gente não estava, informações que a gente não estava buscando, né? São os riscos incidentais dos achados secundários que a gente recebe algumas vezes, e, claro, esses riscos vão aumentando à medida que os exames vão sendo mais ampliados. Tá? Bom, e aí, rapidamente, falando um pouquinho em relação aos tipos de variantes, né? O que é mais comum na nossa prática diária, são as variantes mais comuns, são as chamadas SNVs, onde a gente tem uma variação em um único nucleotídeo na sequência do DNA. Então, uma daquelas letrinhas, né, do DNA, o A, o T, o C e o G, elas sofrem uma troca. Então, esse é um exemplo de uma CNV, de uma SNV, né? São as variantes mais comuns e são as variantes que a gente consegue, com facilidade, né, e com segurança, detectar com a metodologia do NGS. Tá? Além das SNVs, a gente tem as chamadas indels, que são ou inserções ou deleções pequenas, que vão variar de um par de base até 1000 pares de bases, e a gente tem as CNVs, que são deleções ou duplicações maiores, acima de 1000 pares de bases. Tá? Então, as CNVs, né, como eu falei, são variações de número de cópias,
são variantes estruturais que vão envolver uma região específica do DNA, tá? E esse tipo de variante, nem todas elas conseguem ser detectadas pela metodologia do NGS, tá? Então, quando a gente pede um painel genético, acho que eu posso falar que todos os laboratórios vão utilizar, né, a metodologia do NGS para fazer a leitura desses painéis. Hoje em dia existem painéis que a gente já consegue detectar, já são validados para detecção de CNVs, mas vai depender muito do tamanho dessa CNV, tá? Então, dependendo do laboratório, dependendo do tamanho da CNV, a gente vai ter que lançar mão de uma outra ferramenta, né, de um outro teste para a gente conseguir detectar essas variantes, tá? Então, normalmente a gente utiliza ou FISH, ou MLPA, ou o Array, que são outras técnicas, para a gente conseguir, enfim, ou detectar ou excluir com maior segurança esse tipo de variante, tá? E por que eu estou falando de CNVs? Tá? Porque a gente sabe que em alguns genes, né, o mecanismo de patogenicidade às vezes não é uma SNV. Então, a gente sabe que em alguns genes é comum a gente encontrar CNVs. Tá? Então, essa é uma tabelinha de um site que chama Gene Reviews, que a gente consegue consultar, né, cada gene, e a gente consegue ver qual é a proporção de variantes que são detectadas através dos dois métodos, né, da análise por NGS e por essa outra metodologia que detecta deleções e duplicações. Tá? Então, a gente vê que não é raro genes envolvidos com a predisposição ao câncer, eles terem CNVs como mecanismo de patogenicidade, né, de variação deles. Então, aqui é só um exemplo, não vou me aprofundar em técnica, mas é só como é que a gente consegue detectar uma CNV. Tá? Então, aqui em cima a gente consegue ver que a gente vai ter 2 cópias de cada uma das regiões, num determinado momento eu passo a ter uma só, isso significa que essa região aqui está deletada. Então, nessa região aqui eu tenho uma CNV, eu tenho uma deleção. Tá? Existem alguns artigos, né, que mostram que esse mecanismo de patogenicidade por CNVs, então, esse é um artigo que analisou 143 mil indivíduos, né, 143 mil testes genéticos, e a gente consegue ver como é que é relativamente alta a prevalência de CNVs quando a gente está falando de câncer, em torno de 8%, né? É claro que a gente tem doenças em que as CNVs são muito frequentes, então, assim, na área da neurologia é muito comum esse tipo, a gente ter que lançar mão de outros exames, né, dependendo da nossa suspeita clínica, mas acaba que na área do câncer a gente também vê com bastante frequência CNVs, tá? Esse gráfico aqui do lado direito também mostra a porcentagem de CNVs em diferentes síndromes relacionadas ao câncer, e aqui especificamente os genes, né? Então a gente vê como o BRCA1 pode ter uma quantidade de CNVs também muito grande, em torno de 10%, então acaba sendo uma metodologia complementar, muitas vezes acaba sendo necessário quando a gente está suspeitando e está investigando uma síndrome de predisposição ao câncer por um desses genes. Bom, e como é que, chegando agora na parte, né, dos resultados, como é que a gente interpreta os resultados nesses painéis genéticos, tá? O que a gente tem de diretriz é o ACMG, é o que a gente utiliza, que a grande maioria dos laboratórios utilizam para conseguir chegar no resultado. Quando uma variante ela é encontrada, a gente utiliza critérios, e a gente utiliza critérios que não são bem objetivos, na verdade, né? Não são critérios subjetivos. A gente
tem que consultar uma infinidade de bancos de dados, né? A gente se baseia muito em o que já foi relatado, o que a gente encontra de literatura, tá? E é basicamente esse quadrinho, né? Nesse quadrinho estão os pontos que a gente analisa, né, quando a gente encontra uma variante genética. Então, a gente vai levar em consideração desde dados populacionais, se está presente na população, se está ausente na população. A gente procura utilizar dados computacionais, se tem estudos funcionais, se a gente tem informação sobre segregação, se aquela variante está presente ou não está presente na família. Então, todos esses critérios, eles vão sendo considerados, eles vão sendo levados em conta, e cada um deles tem um peso, e no final das contas, a gente acaba literalmente somando essas pontuações para conseguir chegar no resultado, que é o resultado que a gente acaba liberando nos laudos para vocês, tá? Então, a gente tem 5 possibilidades de resultados num teste genético. Então, a gente tem aquelas variantes benignas, em que a gente tem mais de 90% de certeza de que aquela variante não vai causar doença. A gente tem as provavelmente benignas. No outro extremo, a gente tem as definitivamente patogênicas, as provavelmente patogênicas, e a gente tem o que é o nosso maior, é a nossa pedra no sapato, na verdade, né? São aquelas variantes de significado incerto, são aquelas variantes que a gente ainda não consegue determinar se ela é causadora ou não de doença, tá? Então, o que é um teste positivo, né? Um teste positivo é quando a gente encontra uma variante que tem a classificação de patogênica ou provavelmente patogênica. As informações na literatura, nos bancos de dados, vão nos permitir atribuir pontuações que vão classificar aquela variante como causadora de doença, né? Então, quando a gente recebe o resultado de uma variante patogênica, é um resultado que define um alto risco, né? Um alto risco para a suscetibilidade ao câncer, e a informação ela pode ser usada, e na verdade ela até deve ser usada, quando possível, para testar outros familiares, né? Mas como todo o exame genético, né, existem desafios. Então, o primeiro é qual é o critério de classificação usado pelo laboratório, realmente é o padrão da ACMG, os critérios foram bem aplicados, né? Então, aquela variante está classificada de maneira correta. Uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração, as provavelmente patogênicas, elas podem ser passíveis de mudança de classificação. Então, elas podem, o que a gente chama de cair na classificação. Então, elas podem deixar de ser provavelmente patogênicas e receber uma classificação de provavelmente benigna. Isso acontece, tá? Não é tão frequente, tá? Ela acaba sendo classificada como provavelmente patogênica quando a gente já tem respaldo, talvez suficiente, para estabelecer a relação dela com a doença, mas isso pode acontecer, essa reclassificação, né? Eu usei a metodologia correta, eu preciso... Será que o meu teste, ele está bem... Foi um teste que a gente diz que ele está bem... Foi um teste que está bem definido, eu preciso de uma outra metodologia para confirmar aquele achado, né? Então, são desafios que... Claro que com o passar do tempo, conforme essas técnicas vão avançando, eles vão deixando de ser tão desafiadores, mas isso às vezes ainda acontece. A gente ainda encontra, tem o chamado de uma variante que a gente às vezes precisa confirmar por uma outra metodologia, né? Um teste negativo. O que seria um teste negativo? É quando a gente encontra somente variantes que são benignas ou provavelmente benignas. Então, aquela pontuação que a gente consegue atribuir à variante que foi chamada, ela acaba sendo conclusiva
acerca da benignidade da variante. Aqui é importante ressaltar que ela não exclui completamente o alto risco, né? É claro que assim, a interpretação e a clínica vai ser sempre soberana, né? E a gente vai ter que levar em conta sempre dados pessoais e de história familiar. Em relação a desafios, a gente tem os mesmos desafios, né? Qual é o critério de classificação usado, o padrão ACMG foi seguido corretamente, né? A gente usou a metodologia adequada, né? Então a gente está procurando uma variante em BRCA1 e a gente só fez o NGS. Será que eu preciso complementar, né? A minha suspeita continua sendo muito forte, eu preciso complementar esse painel por NGS com um MLPA, que vai detectar CNVs, né? Eu só tive variantes benignas nesse painel. Será que eu preciso ampliar o número de genes avaliados? Então, o teste, o negativo, né, o encontro de variantes benignas, por um lado, é tranquilizador, mas, por outros, levanta ainda essas questões, né, de metodologia correta, do quanto a gente ainda precisa ampliar a investigação. E o que acaba, né, complicando bastante nossa vida e que a gente acaba recebendo muito como resultado ainda são as chamadas VUS, são as variantes de significado incerto, indeterminado, né? Por que a gente recebe tanto diagnóstico, recebe tanto laudo de exame com VUS? Muito provavelmente porque aquela variante ela é única naquela família, ou ela é rara, não existem dados disponíveis na literatura, em bancos de dados, em centros de estudos que fazem estudos funcionais daquela variante. Muitas vezes a gente não encontra nada sobre uma variante que é privativa de uma família e a gente acaba não conseguindo pontuar muita coisa e ela acaba ficando mesmo ali em cima do muro. A gente não sabe dizer se ela é benigna ou se ela é patogênica, né? Ela não deve ser utilizada de forma nenhuma para tomada de decisões, ou pelo menos é claro que assim, o clínico do paciente vai poder, talvez, né, pesar essa variante por um lado ou para o outro, né, na dependência de história pessoal, de história clínica, né? A clínica é sempre soberana, mas ela nunca deve ser utilizada para a tomada de uma decisão mais radical, né? Como, por exemplo, uma cirurgia redutora de risco, né? E ela não exclui o alto risco também, né? É claro que, como eu falei, ela pode a qualquer momento ser reclassificada ou para benigna ou como patogênica, então ela é aquela variante que a gente tem que tomar muito cuidado, a gente não pode talvez esquecer completamente dela, mas também não pode usar ela como determinante para uma tomada de decisão que seja mais invasiva, né? Até que mais literatura tenha sobre essa variante, até que outros testes sejam realizados em centros de pesquisa, né? E, de novo, será que eu preciso ampliar a minha investigação? Será que eu preciso analisar outros genes, né? Genes que não estão contemplados ali, aquela variante foi só um achado, não é nada, e o meu paciente tem uma variante realmente patogênica num outro gene, né? Então, isso é uma coisa que a gente também tem que sempre levar em consideração. Mas não resta dúvida que, atualmente, né, hoje em dia, essa presença dessas VUS, que a gente chama de VUS, no resultado dos testes, é que acaba complicando muito a nossa vida nesse sentido de, enfim, conseguir fechar uma base genética, lembrar que a gente não pode, de maneira nenhuma, tomar uma decisão mais invasiva com base num resultado de uma variante de significado incerto e ficar
Os laboratórios, normalmente, eles fazem isso, né, ativamente, quando esses genes, eles, conforme o tempo vai passando e mais dados vão sendo inseridos nesses bancos de dados, né, a chance dessas variantes serem reclassificadas é muito grande, né? Então, muitas vezes, esses testes eles precisam ser revistos de tempos em tempos para a gente conseguir ver se essa variante foi reclassificada para um lado ou para outro, né? Bom, e aí é claro que, assim, quanto maior, né, quanto mais ampliado o teste que a gente pede, maior a chance da gente receber esse tipo de informação, né, maior a chance da gente receber resultados de um grande número de variantes de significado incerto. Então, se a gente pede um painel, né, a gente vai ter a chance daqueles genes no painel. Se a gente vai pedir, né, se amplia o painel para um exoma, a chance da gente receber resultados que não foram buscados ativamente, esses achados incidentais ou achados secundários, e o número de variantes de significado incerto, eles vão aumentando também. E aí o nosso grande dilema é o que fazer com esses resultados, né? Então, teoricamente, a gente não faz nada com a VUS, a gente fica aguardando até que elas consigam ser reclassificadas, mas é uma coisa que fica ali, né, principalmente na cabeça do paciente, sem ele entender qual é o significado daquilo. Então, eu acho que é para a gente, talvez, pensar bastante na hora que a gente for fazer os pedidos, né, de painéis, porque com a tecnologia do NGS, conforme essa tecnologia ela está sendo cada vez mais utilizada e os testes eles têm ficado cada vez mais baratos, a tendência é que os painéis, não só, eu não falo só no câncer, mas de outras doenças, os painéis, de forma geral, eles vão sendo ampliados. Então, os painéis estão com um número cada vez maior de gen, e com isso a chance da gente receber esses resultados de VUS vem aumentando também. E aí a gente tem que se perguntar se esses painéis tão grandes, que estão aumentando, cada dia os painéis aumentam mais, então a gente tem painéis de 100, 200, 300 genes, né? Será que todos esses genes que estão nesses painéis, eles são realmente relevantes, né? Existe uma associação definitiva, né, entre a variante nesse gene e o aumento do risco para câncer, né? Isso está bem estabelecido. Outra coisa, esse gene, ele tem alguma diretriz de acompanhamento e de tratamento, né? Vai mudar a presença de uma variante nesse gene, vai mudar o segmento do meu paciente? Esse gene, se apresentar uma variante, vai influenciar na conduta clínica a ser tomada? Então, eu acho que são as grandes questões, né, na hora da gente solicitar um painel e na hora da gente decidir que painel solicitar realmente os genes contemplados nesses painéis, eles são importantes para o meu paciente, né? Essa informação que eu vou receber de volta vai influenciar de alguma maneira a minha conduta e o meu tratamento com esse paciente? A gente, hoje em dia, a gente tem essa associação, né? Os genes foram descobertos e foram investigados em pacientes com câncer, mas será que a presença de variante naquele gene realmente está associado a um risco aumentado de câncer? A gente ainda não tem, para alguns genes, é claro, isso está muito bem estabelecido, mas não para todos. A gente precisa de mais estudos do que a gente chama de caso-controle, então comparar pacientes com câncer e pacientes sem câncer, ver quais genes são realmente relevantes e quais genes realmente aumentam o risco de câncer nos pacientes. Então, esses são dois estudos recentes, né, com relação ao câncer de mama,
que são estudos de caso controle. Então, esse primeiro aqui da esquerda, são 2 artigos de 2021, esse primeiro da esquerda comparou mais de 60 mil pacientes, então, 32 mil mulheres com câncer, 32 mil mulheres sem câncer, e foram avaliados 28 genes. Tá? Esse é um estudo americano. E o outro estudo de caso controle, esse que está à direita, avaliou mais de 100 mil mulheres, né, entre pacientes com câncer e controles, e avaliou 32 genes. Esse já é um estudo internacional, então eu tinha população asiática, população europeia, população de origem hispânica, né, foi um estudo maior e internacional. E o que esses estudos mostraram? Que, na verdade, a gente tem uma série de genes que já foram, de alguma maneira, implicados com o aumento do risco de predisposição ao câncer de mama, mas que, por esses estudos, nem todos esses genes realmente se confirmaram, conferir um risco maior para essas mulheres. Então, a gente tem aqui, nessas barrinhas azul claro, né, a prevalência dos genes em mulheres com câncer de mama, as barrinhas azul escura nos controles. Então, a gente consegue ver, por exemplo, o REC-QL. A gente tem mais REC-QL em controle do que em pacientes com câncer, né? O PIK3CA, a mesma coisa. A gente tem mais variantes nesse gene em controles do que em pacientes com câncer. Então, o que a gente viu, né, a comparação desses 2 estudos, mostrou mais ou menos a mesma coisa, né, é que a gente tem, dentre as mulheres com câncer, né, as mulheres que são casos, a gente encontrou uma prevalência maior, né, e estatisticamente significativa dos genes BRCA1, BRCA2 e o PALB2, e nos controles a gente encontrou uma prevalência alta do CHEK2 e do ATM. Então, esse é um outro trabalho que, na verdade, ele compilou esses 2 resultados e mostrou, o que ele mostrou que a gente, desses genes todos que foram analisados, né, só 12 deles realmente mostraram trazer um risco maior de predisposição ao câncer para essas mulheres que apresentavam variantes nesses genes. São esses 12 genes apresentados aqui. Os outros não tiveram, não foram estatisticamente robustos os resultados para a gente conseguir determinar que eles conferiam um risco maior de predisposição ao câncer em controles em comparação, em pacientes com câncer em comparação com os controles, né? Eu acho que isso eu trouxe só para a gente, só para reforçar a ideia de que a gente tem que estar bem seguro do que a gente está pedindo e do que vai ser importante a gente receber em termos de resultado, né, para a gente conseguir traçar a conduta clínica dos nossos pacientes, né? Porque a gente tem visto e tem recebido muito e tem feito muito laudo com variantes com resultado ainda incerto, tá? Então, assim, alguns pré-requisitos para a gente pensar e para a gente se atentar antes de solicitar os testes genéticos, né, é saber que a gente precisa ter o propósito claro do porquê pedir aqueles testes. Então, aquele teste que a gente está pedindo deve responder uma pergunta nossa, né? Qual é a pergunta? A informação que a gente está buscando vai ser uma informação útil para a gente? A gente vai conseguir tomar alguma conduta ou vai mudar alguma coisa no manejo do meu paciente ou receber aquela informação? Ou não vai mudar nada, né? Outra coisa, o paciente ele foi informado previamente, antes de fazer o teste, da possibilidade dos resultados, né? E qual é o impacto que esses resultados vão trazer para esses pacientes, e, na verdade, informados da questão dos achados secundários, dos achados incidentais, né? Aquele paciente ele tem uma rede de apoio, ele está apto a receber qualquer que seja a resposta daquele teste, né? Lembrar que a gente
nunca deve testar menor de idade. Claro que sim, existem exceções, então eu posso citar Lifraumene, então o TP53 ele pode sim ser solicitado para crianças, mas esses outros tumores que vão aparecer em idade adulta, eles não devem ser pesquisados em crianças, tá? Só em maiores, sempre maiores de 18 anos, quando eles já vão ser capazes de entender o impacto que aquilo vai trazer para a vida deles e decidir se eles querem ou não saber daquilo, né? Uma outra coisa importante é quem deve ser testado? Uma família com vários cânceres ou várias pessoas querendo testar. Quem deve ser testado primeiro? Tá? Sempre o paciente, sempre quem apresentou o câncer deve ser o primeiro da família a ser testado. Tá? E claro que antes de qualquer teste genético, o paciente deve assinar o termo de consentimento. Esse daqui é só um teste novo que eu queria trazer, eu não vou me aprofundar muito, mas só para vocês saberem que ele existe. A gente tem disponível já uma avaliação de RNA, em que a gente vai fazer análise funcional do RNA. Então, aqueles pacientes em que tem uma história super extensa de câncer na família, com várias gerações, aqueles que preenchem aqueles critérios todos, que você vai pedir um painel e acha que com certeza vai vir uma variante em algum gene de predisposição. Então, aqueles pacientes que você recebe o teste, não tem nada que justifique, você não se conforma, né? Você continua achando que tem alguma coisa genética. Talvez essa seja uma outra ferramenta que consiga ajudar no diagnóstico desses pacientes. Então, esses dados de RNA, eles vão tanto identificar as variantes intrônicas profundas, tá? Que os painéis e exoma não são capazes de identificar, e, em algumas vezes, eles são capazes até de reclassificar uma VUS. Então, aquele resultado que ficaria ali como incerto, aguardando alguns anos, ele às vezes consegue de imediato, reclassificar para benigno, patogênica, consegue resolver alguns desses dilemas que às vezes a gente acaba recebendo. Tá? Então, eu queria rapidinho passar 2 casos clínicos, né? Não que eles não é nenhum caso clínico de diagnóstico difícil, nada disso, mas acho que são histórias que são experiências que vale a pena passar, que acontece muito no dia a dia, tá? Então, essa é uma família em que veio a paciente, é uma família de judeus Ashkenazi. Acho que é bem importante a gente também lembrar sempre quando a gente está falando de genética, da etnia do paciente, da família, tá? Então, é uma família que veio, né, a propósito, veio por conta de história da mãe ter tido um diagnóstico de câncer de mama aos 40 anos, faleceu com 45. Ela já tinha a prole constituída, já tinha um casal de filhos e queria vir em busca do diagnóstico, investigar esse diagnóstico, né? Então, perguntei o resto da família. Então, de história, a avó materna também teve câncer de mama, tá? Mas diferente da mãe, a avó teve o diagnóstico com 82 anos e ela não morreu de câncer de mama, ela acabou morrendo de uma pneumonia aos 84, tá? E a gente acabou pedindo um painel genético para ela. Na verdade, se eu não me engano, a avó, em algum momento, a mãe não chegou a ser testada, né, não fez nenhum tipo de exame genético. A avó, por conta da etnia, ela acabou fazendo, antes de falecer, ela tinha feito pesquisa das 3 variantes judaicas em BRCA1 e BRCA2 e foi negativo, tá? Como eu não sabia se a avó tinha feito câncer, se tinha feito o painel, se tinha feito, e a
a paciente não soube explicar se tinha sido feito só as mutações judaicas, se tinha sido feito um painel de mama, acabou pedindo um painel expandido. Ela acabou, o único resultado que apareceu no painel de câncer expandido foi uma variante no CTC1, é um gene que está relacionado à síndrome de Coats-Plug, é uma síndrome de herança autossômica recessiva, ela tinha uma variante só em heterozigose, não, a gente não precisa considerar, então ela foi liberada como, teoricamente, sem risco, tá? A seguir veio a irmã, também queria fazer o teste. Então, a gente solicitou o mesmo teste, e qual foi a nossa surpresa? Ela, sim, apresentou uma variante patogênica em BRCA1, tá? E, por incrível que pareça, essa é uma das variantes, é uma das mutações fundadoras, tá? Da população judaica, é essa daqui, a 5266, tá? Então, ela veio com essa variante, apresentou essa variante positiva. Eu fiz em seguida? Solicitei para o restante da família, fiz o heredograma do restante da família, colhi a história e acabei solicitando para o tio e tia maternos. Eles testaram, foram negativos. Bom, a história toda, todo mundo muito mobilizado, né? As meninas muito mobilizadas, porque a mãe tinha falecido do câncer de mama, toda a história sempre muito direcionada para o lado materno da família, mas eis que, para nossa surpresa, quando a gente vai investigar, a gente não pode esquecer, né? Não pode deixar essas questões emocionais envolver tanto, quando a gente vai investigar o lado paterno da família, a gente pediu a mesma variante para o pai é portador da variante, e olha a história familiar do lado paterno, que não foi em nenhum momento valorizado, né? O pai não só perdeu a esposa com 45 anos, como perdeu a mãe de um câncer de mama aos 41. Tá? E acabou que a história não foi do lado paterno, não foi valorizado. E agora a gente vai ter o outro lado da família, vai precisar ser testado, porque a gente tem do lado paterno a história de um linfoma e de um câncer de ovário, né? Então, a gente vê que, assim, esses exames genéticos, eles acabam tendo desdobramentos e, às vezes, acabam atingindo a família toda, como deve ser, claro, né? Mas lembrando sempre que a gente, claro, o câncer tem sempre uma carga emocional muito grande, mas a gente não pode nunca perder essas questões mais práticas e mais racionais, né? Não ficar só, poxa, como as meninas, é só o lado da minha mãe, é só o lado da minha mãe, não. Nesse caso, na verdade, foi pelo lado paterno, o lado da história que não foi valorizado em momento nenhum. Tá? E o segundo casinho também é um outro casinho também, assim, nada assim, importante em termos de diagnóstico, mas só para a gente pensar e talvez discutir depois nesses minutinhos finais, né, uma outra questão relacionada aos exames genéticos e principalmente aos desdobramentos de uma investigação genética. Então, essa é uma moça que veio pensando num aconselhamento reprodutivo, tá, antes de engravidar, porque ela também tinha uma história familiar de câncer. Então, a mãe dela tem um diagnóstico de câncer, né, um câncer de mama com 65 anos, e ela tem um primo, um tio paterno com uma história de câncer de pulmão. Então, ela queria investigar essa história mais a fundo do câncer. Tá? E aí, durante a investigação, a gente encontrou uma variante em ATM. Tá? E aí, o que a gente faz com relação à conduta clínica? Para conduta clínica em relação à prevenção de câncer, eu rastreio nada mais além disso, mas aqui a gente tem uma outra questão. Ela está a gente pensando num aconselhamento reprodutivo, tá? A gente sabe que variantes em homozigose ou um heterozigoto composto em ATM, a gente vai ter uma doença que pode ser bastante grave, que chama
ataxia telangiectasia, em que a gente vai ter não só a presença de telangiectasias, mas pode ter alterações neurológicas, alterações pulmonares, é uma doença que pode ser bastante grave em crianças. Então, a questão é, além do câncer, a gente testa o marido, porque ela tem uma variante em ATM, tá? Se o marido tiver uma variante em ATM, eles têm um risco de 25% de chance, um risco de 25% de ter uma criança afetada com a doença que é a ataxia telangiectasia, que pode ser uma doença grave. E aí, nesses casos, né, ela veio em busca de um diagnóstico, enfim, uma predisposição ao câncer, né? Ela acaba saindo do consultório com uma variante que a gente não sabe dizer em relação ao câncer, se aumenta o risco ou não, afinal de contas é uma VUS, e com essa questão de que se o marido também for portador de uma variante no mesmo gene, eles têm chance de ter um filho com ataxia telangiectasia, né? Então, acho que são questões que a gente tem que ter bem claros, né, antes de pedir um exame genético. Então, eu acho que assim, é super importante e eu acho que é fundamental o aconselhamento genético, tanto pré quanto pós-teste, tá? Então, o que aquele teste vai conseguir me trazer de informações, né? Existe risco de achados incidentais, de eu descobrir coisas que eu não estou procurando ativamente, né? E depois o pós-teste, né, para explicar os achados que foram encontrados, né, até onde a gente conseguiu elucidar aquele caso, aquela família, até onde a gente vai, a gente amplia essa investigação, a gente para por aqui, tá? Então, eu acho que é sempre ter sempre isso em mente, o aconselhamento genético, não só o pós, não só para explicar o resultado, mas passar para a paciente uma visão bem clara do que pode ser encontrado, né? Do que a gente está procurando, até onde a gente consegue chegar, o que a gente pode encontrar de surpresa no meio do caminho. Então, essa avaliação é muito importante. Nunca esquecer dos aspectos éticos, então, lembrar sempre do termo de consentimento, nunca testar menor de idade, tá? Então, a gente acha que os pais sempre têm aquela vontade de saber, e é claro que é sempre com a melhor das intenções, mas a gente tem que lembrar que, assim, aquele indivíduo, ele vai chegar numa idade adulta e ele pode simplesmente não querer saber. Então, a gente tem que respeitar essa autonomia, não perder isso de vista, né? E, por último, a gente também tem muito claro sempre, né, o que a gente está buscando, né? Aquela informação, o que o teste vai dar de retorno para a gente, aquilo ali realmente vai ser útil para a nossa conduta clínica, né? Vai ser útil para o paciente, ou aquilo só vai gerar vai ser um fator de angústia que não vai conseguir definir nada em termos de acompanhamento, em termos de tratamento, só vai trazer mais angústia. Ou não, aquele gene realmente é um gene importante, eu tenho diretrizes claras, é um gene que a gente chama de acionável e aquilo ali realmente vai influenciar na minha decisão, na minha conduta clínica, tá? Então, acho que a gente tem muita coisa, quando a gente está pensando em pedir um teste genético, a gente tem muita coisa por trás só daquele resultado antes da gente solicitar esse teste, porque pedir o teste e até talvez hoje em dia conseguir o teste tá fácil, mas como é que a gente vai lidar com o resultado desses testes? Nem sempre é muito fácil e nem sempre aquele paciente está preparado para isso, tá? Então, acho que era isso que eu queria trazer hoje, assim, não tem nenhum certo nem errado, é só mesmo a questão da gente levantar essas dúvidas, que não existe resposta certa, mas só para a gente pensar e talvez discutir aqui um pouquinho nesse tempinho final.
Perfeito, Anne. Aula excelente, considerações perfeitas, super oportunas. E essa parte final que você falou com relação ao aconselhamento, algo muito importante, né? O teste genético cada vez mais presente no nosso dia a dia, nossa vida, cada vez mais acessível, as pessoas tendo não só acesso, como querendo que o teste seja solicitado, mas a gente tem que saber como aconselhar, como orientar as pessoas diante dos resultados e o aconselhamento familiar como um todo. Excelente. Queria agora abrir a palavra, a gente vai ter como debatedor o doutor Yuri Moraes, o doutor Fábio Mansani. Queria convidá-los para participar. Tá? Começar com o doutor Fábio Mansani. Suas considerações, por favor. Fábio, está aí? Está mutado. Desculpe, caiu, acabei de voltar aqui, desculpe. Beleza. Perfeito, bem no Fábio. finalzinho, no final do último slide, né? Desculpe, mas... Agora está tudo... Perfeito. Maravilha. Fábio, suas considerações. Primeiro, eu queria agradecer, né? Isso foi, na verdade, foi mais do que uma aula, foi um curso, né, de genética. Acho que os temas que foram... A tua avaliação foi extremamente profunda e de bastante fundamentação para a gente que é clínico, né, que precisa realmente, às vezes, de entender bem mais aprofundadamente como que isso funciona, e nem sempre a gente está preparado para isso. Parabéns pela aula, pela apresentação. E eu quero trazer algumas dúvidas que você chegou a tocar. Eu queria que a gente fizesse um pouquinho mais aprofundasse um pouquinho mais a discussão. A primeira delas é a questão da utilização ou não, da complementação ou não do painel com o MLPA, que você comentou. A gente sempre recebe o painel e a gente pergunta, foi feito MLPA, ou precisa, ou solicita isso, e muitas vezes o laboratório fala, não, esse painel não necessita que você faça, e outras vezes você acaba recebendo essa avaliação. Como é que eu sei quando que esse painel que foi feito já substitui essa outra tecnologia, essa outra ferramenta, né, de mapeamento, e quando que eu preciso sempre pedir novamente? Então, a maioria dos painéis atualmente, eles são validados e conseguem detectar CNVs, só que eles são validados para CNVs de determinados tamanhos. Então, isso depende muito de laboratório para laboratório. Então, por exemplo, eu posso falar no Fleury, a gente consegue detectar CNVs maiores do que 3 exons. Então, CNVs que são menores, elas podem ser perdidas. Tá? Então, eu acho que, assim, fez um painel, enfim, de mama e ovário. Eu continuo suspeitando, eu mantenho uma suspeita muito forte de que aquela minha paciente possa ter uma variante em BRCA1. Eu acho que vale a pena complementar com o MLPA, porque MLPA é a ferramenta padrão ouro para detectar CNVs. Então, pode ser que mesmo aquele painel validado para CNVs, ele perca CNVs que são muito pequenininhas. Eu posso ter uma CNV muito pequena, de 2 exons, de 1 exon, que esse painel que eu fiz com a metodologia NGS acaba perdendo. Tá? Mas esse limite, né, varia um pouco de laboratório para laboratório. Mas eu acho que sempre vale perguntar. Então, a princípio, se a minha suspeita é bem importante, eu devo insistir para fazer esse... mesmo quando... Eu iria até o final na investigação. Vale a pena. Certo, perfeito, entendi. Isso era uma dúvida que eu sempre tenho, porque eu não sabia para que lado que você ia, né? Não, eu não preciso. Mas então, na verdade, pelo que você falou, independente de qual for a metodologia da NGS, sempre cabe ainda numa situação mais aprofundada você fazer o MLPA, né, nesses pacientes. E outra dúvida que eu tenho, você também tocou, é a história de
com a evolução cada vez maior com relação à detecção de variantes, as mudanças de variantes, de quanto em quanto tempo você acha que você recomenda que se repita um painel? Vou passar um caso, assim, um caso dessa semana do consultório. Uma paciente de 58 anos, chegou com um carcinoma de mama luminal, localmente avançado, com uma história familiar, com a mãe com câncer de cólon aos 67 anos, e uma irmã com câncer de mama aos 45 e a outra irmã com câncer de mama aos 54 anos. Então, esse não tinha eu não consegui na história nenhum outro familiar mais próximo com a doença. E essa irmã de 54 anos foi operada em 2016 e ela foi sequenciada e foi dado como negativo o sequenciamento dela. Eu imagino que caiba realmente, novamente, sequenciar essa paciente agora, mas, independente disso, você tem um período no qual você recomenda que se faça alguma retestagem nesses painéis? Normalmente, essas classificações, elas se baseiam todas em bancos de dados. Então, a gente fala que, assim, pelo menos assim, dá 1 a 2 anos de intervalo para uma reanálise, porque é um tempo em que os bancos de dados já foram abastecidos com mais informações e a gente consegue muitas vezes, enfim, reclassificar variantes, porque é tudo baseado em bancos de dados, né? Então, quanto mais exames são feitos, mais esses bancos são abastecidos e mais a gente tem condições, enfim, de atribuir essas pontuações, né, a essas variantes com base no que já tem depositado nesses bancos de dados. Então, eu acho que, assim, 1 ano, 2 anos é um intervalo bem razoável para a gente pedir, enfim, reanálise, a revisão do laudo, a revisão da variante. Certo, ok. Paulo, acho que eu deixar o Yuri falar um pouquinho, daí a gente já volta com Perfeito. mais uma observação. Yuri, por favor, suas considerações. E lembrando, pessoal, quem quiser mandar alguma pergunta no chat, fique à vontade, tá bom? Yuri, por favor. Olá, boa noite a todos. Excelente apresentação, Anny. Muito boa, excelente. Eu agradeço o convite da Sociedade de Mastologia. Olha, essa pergunta do Fábio foi excelente, né? A Anny, ela respondeu muito bem. E tem uma outra dica que eu dou, Fábio, para todos. Sempre observem a qualidade do painel, sobretudo profundidade e cobertura. Então, um painel de câncer, ele tem que ter pelo menos, isso é a literatura, mais de 20 de profundidade, 20 vezes de profundidade, e uma cobertura de 99%. Na verdade, o que a literatura indica? Os melhores trabalhos indicam coberturas de 200, 300, pelo menos. Qualquer trabalho de câncer que utiliza painéis de câncer, fazendo um rastreio populacional e tudo mais, pelo menos 300 de profundidade e 99% de cobertura. O que é profundidade de cobertura, Yuri? Então, imaginem você na praia de Copacabana. Você sai do posto 1 até o posto 6, isso é a cobertura. Agora, quantas vezes você vai para lá e para cá, isso é a profundidade. Então, o que acontece? E tem uma outra questão que eu chamo a atenção, a uniformidade. Porque, às vezes, vai falar o seguinte, 99% de cobertura. Sim, se você andar uma vez, já deu 99% de cobertura. A profundidade foi 300, sim, mas a pessoa só ficou percorrendo do posto 2 ao posto 3. Então, a análise também tem que ser uniforme, contemplar toda a cobertura da praia. Então, por exemplo, se você pega um painel com uma profundidade de 300, 350, com uma cobertura de 99, e os melhores painéis dizem o seguinte, contempla mais ou menos 1 ou 3 exons de CNV, pode ter certeza que é um ótimo painel e tem uma validade, realmente uma validade. A outra questão, que ela falou muito bem do MLPA, mas eu chamo a atenção, enquanto o NGS ele faz um rastreio em tudo, o MLPA ele não consegue fazer um rastreio em todos os genes, ele vê hotspots, ou seja, certas regiões, porque ele depende de, não é flanqueadores, mas ele vê regiões específicas. Então, mesmo que você faça um painel... Sondas, faltou essa... Mesmo que você faça um painel, aí está desconfiando, aí a orientação da Anny, faz MLPA, o MLPA não veio nada, mas tem uma história sugestiva, ainda não podemos
afastar um câncer de origem hereditária. E é por isso que quando um painel ele não é informativo, uma história bem rica, eu sempre digo, eu não fico triste, porque, poxa vida, não veio nenhuma variante patogênica, mas eu fico frustrado, porque eu não vou dar uma resposta para o paciente. Inclusive, eu não tenho resposta, tecnologia para dizer que o câncer foi esporádico. E uma outra coisa que eu sempre gosto de chamar a atenção. Pegou família, múltiplos casos de câncer de mama, testou uma mulher, não veio variante. Testou a segunda, não veio variante. Vá na terceira, vá na quarta. Porque temos que lembrar, câncer de mama 12 a 13% da população feminina vai ter. E às vezes a gente pega chamadas fenocópias. Ou seja, dentro de famílias que possuem síndrome de predisposição hereditária ao câncer, temos mulheres que não herdaram a variante, mas vão ter o câncer esporádico. E isso nos engana. Então, testou a primeira, teste a segunda, teste a terceira, porque vai encontrar. Perfeito. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Maravilha. Elogio as apresentações. Fábio, mais alguma consideração sua? Hoje, talvez a principal aplicabilidade clínica dos rastreamentos dos painéis seria a identificação da mutação do BRCA1 e 2 com a correlação aos indicadores da PARP, né? Que a gente acaba, através desses focos, você identificando uma paciente que é candidata a receber essa droga-alvo. Mas a gente sabe que não é só o BRCA que apresenta a sensibilidade. A deficiência na recombinação homóloga, ela ocorre em outros genes também, né? Como o PALB2, por exemplo. E existem outras maneiras de você encontrar essa deficiência de recombinação homóloga, ou é somente com a identificação do gene? Tem outro drive que eu possa usar para localizar esses pacientes, que não são só essas mutações, né? Eu acho que hoje em dia cada vez mais tem se feito e tem se falado da análise não só germinativa, mas a gente fazer a análise paralela, né? É a análise do tumor e a análise germinativa para a gente conseguir, a partir dessas duas informações, tentar direcionar melhor o tratamento, né? Eu acho que a gente pensa muito em análise somática, né, pesquisa somática quando fala de tratamento, mas eu acho que a tendência atual é a gente sempre combinar essas duas estratégias, né, a análise somática e a análise germinativa, para conseguir direcionar o tratamento. Eu acho que é sempre combinar as duas coisas, né? Já são dois exames diferentes, né? O exame, na verdade, o exame somático é com o pessoal da patologia e o exame germinativo é com a gente da genética. Mas o ideal é ter sempre as duas análises em paralelo, né? Para a gente até conseguir, com os dois resultados, às vezes até não incorrer no risco da gente estar detectando ali uma hematopoese clonal, uma coisa desse tipo. A gente tem as duas análises em paralelo para conseguir definir bem o caminho que a gente vai seguir. E essa questão do painel somático é muito interessante, que é o seguinte: muita gente fala assim, Yuri, não encontrou nenhuma variante patogênica no painel somático. Mesmo assim, tem que seguir para o germinativo. Entenda, o painel somático ele visa analisar tecido tumoral, porque ele visa o tratamento. E muitas vezes a mutação driver, por exemplo, no BRCA1, ele se perde. Porque você tem a mutação driver, depois vai tendo mutação atrás de mutação, aquela mutação germinativa, ela se perde naquele tumor, tá? Então, mesmo que um painel somático ele não demonstre uma variante que sugira ser germinativa, se tiver critérios, se o paciente preencher critérios, deve partir para análise germinativa. E chama atenção, sempre quando receber um painel somático, Foundation, por exemplo, vejam se as variantes, sobretudo BRCA1, BRCA2 e TP53,
porque pode ter ali variantes fundadoras. Eu recebi recentemente um foundation, tinha lá uma variante que é descrita no Clivar como germinativo. Então, às vezes, o painel somático ele pega o germinativo, né? Porque qual o objetivo? Ele não corta tecido saudável, ele não quer cortar tecido saudável, mas às vezes vem células saudáveis e você acaba analisando. E outra coisa, eu esqueci, ela falou muito bem da questão do exoma. Uma pergunta recorrente que sempre fazem. E exoma para câncer faz? Não. Por que isso não faz? A profundidade de um exoma média é 20 de profundidade. Por quê? São 22 mil genes. Você não consegue fazer uma profundidade de 300 em 22 mil genes. Tem que entender o seguinte, o DNA tumoral é um DNA de péssima qualidade. São muitas quebras, são muitas variantes patogênicas. É extremamente difícil de analisar o DNA tumoral, né? Então, se você faz um exoma, o exoma ele só vai ter uma probabilidade de 20. Tumoral, não digo assim, o número de CNVs, né, relacionados às síndromes de predisposição hereditária ao câncer são muito significativos, como a Anny mesmo falou. Em BRCA2 chega a 15%, né, Anny? Mais ou menos, né? Então, tem que ter uma profundidade para captar isso daí. O exoma ele não é o exame de eleição para isso. Além de aumentar muito as chaves incidentais. Para que você vai querer ver outros genes não relacionados ao câncer, uma pessoa que vem com uma história de câncer? Então, não, exoma não. Exoma no câncer só em pesquisa, para descobrir genes candidatos. Interessante. Porque senão você acaba queimando um exame que não vai te trazer nenhuma vantagem clínica para frente, né? Não traz, não traz. E aproveitando vocês dois, então, aí sempre aquela dúvida, que a gente tem, e às vezes até o próprio paciente nos cobra, fazer o painel para todo mundo, um câncer de mama, fazer só naquelas recomendações. Eu vi um estudo, não vou lembrar agora, infelizmente, não consegui estava até puxar na minha cabeça qual que era a profundidade do estudo, mas uma análise de custo-efetividade de fazer em todo mundo, comparando que esse custo seria favorável à realização do exame pela extensão do diagnóstico, que levaria à prevenção do desenvolvimento de doenças nas famílias que normalmente não teriam esse resultado pesquisado baseado simplesmente nos critérios, seja da ANS ou do NCCN, que é um critério muito mais amplo, né? Então, sempre fica aquela história. Vocês acreditam que é para todo mundo? A gente deve pensar que é realmente somente para a população de alto risco, conforme os protocolos? O que vocês vislumbram para aqui para frente? Deixar o Yuri dar a opinião dele primeiro. Olha, isso é uma grande polêmica, né? Então, porque a Mary Clark King ela defende, né? Painel para todo mundo, qualquer mulher com câncer. A Sociedade de Cirurgiões de Mama dos Estados Unidos defende isso. Mas a maioria das sociedades, elas defendem ainda critérios. Então, e eu sigo isso. Por quê? Imagina uma coisa. O gene BRCA1, BRCA2, dá em torno de 60% de risco para câncer de mama. Vamos pegar lá o primeiro trabalho, 80%, que foi de 1996, tá? Vamos exagerar, vamos pegar 80%, o trabalho mais antigo. Caramba, isso é alto pra caramba. E os 20% que não tem? Já pararam para pensar? 20% também é muita coisa. Atualmente, 30%, 40%, né, pegando os trabalhos mais recentes. Por que essas mulheres não têm? Elas possuem uma variante, um gene crítico para a estabilidade genômica. E aí entra a questão, fatores de estilo de vida e o que eu acho que é o mais pesado, risco poligênico. O risco poligênico que tanto se fala, resumidamente é o seguinte: vamos supor que existem 3 crianças que são bem comportadas em suas casas, mas quando elas se juntam, colocam fogo no parquinho. Aí os pais falam assim, poxa vida, mas meu filho não faz isso. Faz, quando se junta com os outros 2, sim. Então, nós termos essas variantes separadas não vai causar doença. O problema é a pessoa ter 3, as 3. Na verdade, são 170, tá? Mas eu estou simplificando, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Você tem que ter o BRCA1, BRCA2, mais fatores poligênicos associados. O que eu quero dizer com isso? Se eu testo qualquer mulher, independente da história familiar,
eu vou estar penalizando as de 30% ou 40% que jamais teriam câncer. E a única maneira atual, por mais rústica que seja, de nós filtrarmos essas mulheres é através da história familiar. E o que eu penso da história familiar, eu falo assim, a maior parte das famílias não preenchem critérios. Gente, quando a gente vai fazer hemograma, quando a gente pede para o paciente a coleta da história, ele começa a falar assim, caramba, eu não sabia que minha tia tinha tido câncer, eu não sabia que fulano tinha tido... Eu descobri que meu primo teve câncer. Então, imagina, isso é uma doença que não é falado na família. Na minha concepção, isso é um achar, não tem nenhum estudo. Boa parte dos pacientes não preenchem critérios porque a história familiar ela não está completa. E não estou dizendo necessariamente por uma coleta mal feita, mas porque faltam informações do paciente. Então, a minha concepção hoje é o seguinte, tem que preencher critérios. Tem que preencher critérios, porque senão nós vamos penalizar uma mulher que talvez nunca tivesse câncer, porque ela tem um risco poligênico. Detalhe, última coisa, temos esse exame no Brasil? Não. Esse exame não está validado ainda para a nossa população. Foi validado para a população caucasiana, europeia, americana. E lembrando, nós somos latinos, como eu falei até no Congresso, nós somos latinos geograficamente, mas nós de sangue somos descendentes dos portugueses. Tivemos um intenso tráfico de escravos para o Brasil. O Brasil sempre foi uma potência, vieram muitos europeus para cá, a nossa população é extremamente miscigenada. Tem que ter validação para a nossa população. E qualquer país do mundo, por mais rico que seja, que tenha que validar isso, é um baita de um abacaxi. O Brasil está com baita de abacaxi na mão, porque é muito dinheiro, muito tempo e muita pesquisa envolvida. Perfeito. Eu concordo plenamente com o Yuri, acho que sim, foi perfeita a colocação dele, e ainda queria só acrescentar uma outra coisinha ainda nessa discussão. Existe um estudo que mostra que mesmo nos países em que a detecção de uma variante em um membro da família, quando você oferta a pesquisa para os outros familiares, né, quando você estende a pesquisa, e isso sem custo nenhum, sem ônus nenhum para ninguém da família, a maioria opta por não realizar o teste, opta por não saber. Então, é a questão, a carga daquela informação, né? É complicado, assim, a informação genética ela é sempre muito pesada, né? Para algumas pessoas e para algumas famílias, e algumas simplesmente não querem saber, não querem viver com essa carga, com esse peso em cima delas a vida toda, né? É por isso que tem que a Anne falou, né? Aconselhamento genético. Tem gente que fala assim, mas se você falar isso tudo no aconselhamento, a pessoa não vai fazer o exame. Sim, mas autonomia sem informação não é autonomia. Para a pessoa manter a autonomia dela, tem que se dar todas as informações. Se é um estudo agora recente, é verdade que foi a população americana, a gente tem que aplicar isso para a nossa população, mostrou o seguinte, que os pacientes que possuem um aconselhamento genético pré-teste no contexto de câncer, a maioria opta por fazer o exame dos pacientes afetados. Não estou falando dos familiares, como a Anne muito bem citou, mas os pacientes afetados pelo câncer, eles optam por fazer e têm menos índice de ansiedade. Ou seja, fala com o paciente, dá as informações, mostra que ele está no controle e que você está ali para ajudar. E a experiência clínica, a minha experiência clínica mostra que a maioria vai aceitar, porque está vendo que o médico não está jogando o paciente, né? Vai acompanhá-lo de uma maneira longitudinal, inclusive sua família, né? Então, é fundamental, não é um exame para pedir no final da consulta, não é um exame para pedir, não, tem que ter, e esse papo é pelo menos 40 minutos, 1 hora. Exatamente. Então, fica em resumo que o aconselhamento é uma das partes mais importantes quando a gente trabalha com essa parte de genética, a orientação adequada, e que muitas vezes, infelizmente, a gente não sabe fazer da forma perfeita, e exatamente por isso que é sempre importante ter um geneticista ao nosso lado, né? Queria agradecer, Anne, aula maravilhosa, Yuri, Fábio, colocações perfeitas, agradecer a participação de vocês, até quase 9 horas da noite, agradecer em nome da SBM, agradecer ao Grupo Fleury pelo nosso simpósio, pela nossa sessão, tá? E desejar a todos uma boa noite. Muito obrigado.
Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Boa noite. Obrigado, Fábio. Obrigado, Paulo. Obrigado, Anne. Parabéns. Excelente aula. Muito obrigada. Aprendemos muito. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.